Fala, meus amigos aqui do canal Refletindo a Mente de Cristo. Esse que vos fala, irmão Eduardo. Uma alegria estar com você aqui para meditarmos na palavra de Deus. Demos continuidade então aos nossos estudos do breve catecismo de Westminster, um catecismo bíblico, fiel às Escrituras e edificante. Desde já eu peço que você se inscreva no canal e apoie esse trabalho e ore também, ok? Por esse trabalho, que é um trabalho que tem o intuito de pregar a genuína palavra de Deus. Pergunta de número 4, então, nós vamos estudar hoje. Quem é Deus? A resposta a essa pergunta é: Deus é Espírito. Você sabia? Nós vamos ver nos versículos bíblicos essa verdade. Infinito. Deus é infinito, não tem fim. É de eternidade a eternidade. Também veremos isso. Eterno, sim. Imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. E aqui nós temos as referências bíblicas. Então, quem é Deus? É a pergunta que todo homem faz. Nós entendemos biblicamente que se o Senhor não se revelar ao homem, o homem não poderá conhecê-lo. Mas é um questionamento que todo ser humano ele tem. Quem é Deus? Aí você pode me dizer, mas se eu me resolver buscar a Deus, ele se revelará a mim? Só em você se resolver a buscar a Deus, já é Deus operando em você a fé e se revelando a você. Isso não vem da sua própria força, mas vem da graça salvadora do nosso Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então vamos ver os versículos aqui que demonstram quem é Deus. Então Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 24. Então, quando você pensa em Deus, você não deve pensar em uma imagem. Você não deve pensar em algo criado pelo homem. Mas você deve entender que Deus é invisível, ele é espírito. Ok? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias capítulo 3, verso 6. Deus é imutável. O homem falha, o homem muda, mas Deus não muda. Ele sempre é o mesmo, a sua natureza, sua essência, sua glória, os seus decretos, sempre o mesmo. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Salmo 147, verso 5. Então, o Senhor é sábio infinitamente. Eu ouvi que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Apocalipse 19, verso 6. Você sabia que Deus reina? Alguém pode pensar, não, ele reinará. Agora ele ainda não reina, não. O nosso Senhor reina agora. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele domina sobre os céus e a terra. E na cruz do Calvário, Jesus Cristo sujeitou os seus inimigos a seus pés. Jesus ele ressuscita ao terceiro dia e vence a morte. E ele agora está reinando. E ele é rei de um povo que é seu súdito. E quem é esse povo que é seu súdito? A igreja. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e sublime e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, verso 15. Deus, ele habita em todos os lugares.
Não há quem possa se esconder de Deus. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele é onipotente, pode todas as coisas, e ele é onisciente, sabe todas as coisas. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Então veja, quem é o homem para tentar argumentar com Deus por que Deus faz as coisas da forma que são? Não somos nada. E nós devemos entender que o que Deus faz é perfeito. E tudo que acontece, acontece segundo a sua permissão. Mesmo os desastres, as guerras, tudo acontece segundo a sua permissão. E também por causa da pecaminosidade da humanidade. E o homem foi criado porque Deus quis, e o homem pecou porque Deus assim permitiu. E não há o que nós entrar em questionamento com isso. O homem não deve questionar a soberania, a perfeição e a vontade de Deus. Os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deuteronômio 32, verso 4. Desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Romanos 2, verso 4. Será que nós, como seres humanos limitados, devemos desprezar as riquezas da sua benignidade? Porque Deus é benigno, Deus é paciente, Deus, com isso, ele pode nos estar levando ao arrependimento. Muitos podem dizer, mas os crentes falam sobre a vinda de Jesus, por que Jesus não vem? Deus está dando tempo em sua benignidade para que os homens venham ao arrependimento, porque ele é bom. Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Salmo 117, verso de número 2. Por que essa pergunta é tão fundamental? Quem é Deus? Que pergunta fundamental para o cristão, fundamental para o homem, para aquele que ainda não conhece Deus. Ela é fundamental. Porque em Hebreus 11 é declarado: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Se um homem pode aceitar as primeiras palavras da Bíblia, no princípio Deus, ele está na rota certa, porque essa é uma verdade da qual todas as outras verdades dependem. Então, quando inicia a jornada de fé de uma pessoa, quando ela aceita, ela se rende ao entendimento da existência de Deus, da existência de um Criador desde a eternidade, e que esse Criador que formou todas as coisas, inclusive essa pessoa. Então aí começa a jornada de fé dela. Mas eu quero deixar bem claro que isso não vem dela mesma, mas vem da própria graça, da bondade e misericórdia e trabalhar divinos sobre essa pessoa, levando ela a crer dessa forma na existência de Deus. Nada é a glória do homem, nada é o condicionamento do homem por sua própria capacidade chegando ao conhecimento de Deus. O homem está cego, surdo a Deus, tateando, e não pode encontrá-lo se ele não se revelar ao homem. Como podemos aceitar e conhecer plenamente essa verdade básica da existência de Deus? Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, revela Deus a nós, e é somente por meio de Cristo que podemos nos aproximar de Deus. A Bíblia diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como nós chegamos
ao conhecimento de Deus. Deus ele se revela à humanidade, como eu já falei, mas ele tem o seu Filho Jesus Cristo como aquele que revela a ele a humanidade hoje. Nos tempos passados, no tempo da lei, o Senhor ele se revelava aos seus profetas, ele se revelou a Abraão, o chamando de uma forma espiritual e pessoal, diretamente no espírito desses homens, falando, tocando, chegando. E hoje não é diferente, mas é pela pessoa de Cristo. Naquele tempo, o Senhor ainda não havia vindo, então o Senhor, nosso Deus, tinha uma forma peculiar. Mas hoje, ao ouvir o Evangelho, o homem contempla Deus na pessoa de Cristo. E através da pessoa de Cristo, Deus se revela ao homem, Deus ele olha para o homem através de Cristo e assim se revela a ele. Por quê? Porque se não for através de Cristo, estamos sob a ira de Deus, mas por Cristo, o Senhor nos aceita como Cristo sendo a nossa expiação, propiciação, o nosso justificador, o nosso reconciliador com Deus. E nos tempos passados, todos aqueles que eram chamados pelo Senhor, você pode estudar e ver que eles ofereciam sacrifícios, porque o Senhor os levava a entender que era necessária uma propiciação, porque eles chegavam ao entendimento que eram pecadores, mas também não por um entendimento deles próprios, mas pela revelação divina de quão pecaminosos eles eram. O homem, quando buscava fazer as coisas a seu bel prazer, sempre foi corrigido por Deus. Assim foi no jardim do Éden, quando Adão ele procura costurar uma roupinha para cobrir a sua nudez e o seu pecado. E Deus ele vem e sacrifica um animal e costura peles de animais e dá como roupa a eles, mostrando que a propiciação, a maneira que ele aceitava a Adão, não era a visão de Adão para ser aceito, mas era a visão divina que Adão deveria seguir para ser aceito. E hoje é na pessoa de Cristo que Deus nos revela quem Ele é e nos aceita. À luz da resposta, a pergunta 4, com que atitude devemos nos aproximar de Deus? Devemos nos aproximar dele como Deus Todo-Poderoso e Soberano. Uma certa igreja tinha escrito na parede à vista de toda a congregação as palavras: sabei na presença de quem estais. Devemos nos aproximar dele no pensamento das palavras, nas palavras e nas ações, reconhecendo que ele tudo o que a resposta a essa pergunta declara que ele é. Então devemos nos aproximar do Senhor com santa reverência, com temor, piedoso, com amor. Devemos nos aproximar de Deus sabendo da sua grandeza e infinitude. Devemos nos aproximar do Senhor com temor no coração. Na teologia, qual o termo que empregamos para as palavras usadas para descrever Deus? A teologia é o estudo sobre Deus. E esse termo, ele está na teologia como atributos de Deus. Então, na teologia, os nomes que são usados para descrever a Deus são chamados de os seus atributos que descrevem a sua pessoa, de uma forma, é claro, limitada, para que a mente humana possa limitadamente compreender o mínimo da grandeza de Deus, que não há como nós descrevermos em palavras. Bendito é o Senhor. Os separamos entre atributos incomunicáveis e comunicáveis. Nós os separamos assim porque seus atributos incomunicáveis não se encontram em nenhuma de suas criaturas. São a sua infinitude, eternidade e imutabilidade. Então, esses atributos incomunicáveis são separados desse modo. Por quê? Porque eles não estão em nenhuma criatura. Já os seus atributos comunicáveis, seu ser, sabedoria, poder, santidade,
justiça e verdade são encontrados em algum grau no ser humano. E isso vem ao ser humano como? Dele próprio? Não, isso é produzido por Deus na vida do ser humano. E Deus que trabalha para que o ser humano chegue em uma mínima concepção e também em um mínimo nível a esse viver e esse discernir desses atributos. É óbvio que no ser humano esses atributos são indistintos, limitados e imperfeitos, comparados aos de Deus. Então, atributos comunicáveis, que são vistos em uma parte no ser humano, e incomunicáveis, são somente de Deus, ok? Então, esse foi mais um estudo, não é? Quem é Deus? Deus é Espírito, eterno, imutável, benigno, glorioso, infinito. E que maravilha podermos meditarmos na sua grandeza, na sua glória. Então, esse foi mais um estudo. Eu agradeço você por assistir e eu peço que você, desde já, se inscreva no canal Refletindo a Mente de Cristo e apoie esse trabalho. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Tchau!